A paz do Senhor. Se eu não me equivoco, esta é a 7ª aula sobre o principal líder da esquerda universal. Como base para esta aula, eu vou ler em Juízes 21, o último capítulo do livro, e também o último versículo, 25, que diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Foi um dos períodos mais tristes da história de Israel. Nessa época, quando o povo se desviava, quando o povo não tinha um líder, aí um homem de Deus que levasse o povo aí à obediência da palavra de Deus, então Deus entregava os israelitas nas mãos dos inimigos opressores. Vemos isso ao longo aí de todo o livro de Juízes. Lamentavelmente, foi uma época muito triste, mas houve período, é claro, que homens de Deus governaram o país. Naquela época, o governo era teocrático, né? Teocracia é forma de governo cuja autoridade é exercida por pessoas que representam o reino de Deus na terra, né? Então, na época que homens de Deus governaram o país, nesse período, né, então houve prosperidade espiritual e material, né? Agora eu gostaria de fazer um paralelo com aqueles dias e os dias de hoje que estamos vivendo no nosso país. Não quero falar de outros países não, senão do nosso próprio país, né? E também, é claro, falar um pouco acerca do reino de Deus, né? Um paralelo aí entre o reino de Deus e o mundo, né? Ou seja, o mundo que não é governado por Deus, mas por Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século. A palavra século ali no Novo Testamento tem a ver com o mundo, né? O mundo que é governado por Satanás, o mundo de pecado, o mundo que vive em rebeldia aí, contra Deus. Então, diz que no livro 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então, Satanás, é claro, ele é o Deus do mundanismo, né? E ele governa o mundo de pecado, o mundo da perdição, né? Ok, então vamos observar aqui que época triste essa época dos juízes, né? Época que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, né? E a Bíblia diz no livro de Provérbios que não havendo profecia, ou seja, palavra, o povo se corrompe. Então, assim como no reino de Deus, né, vamos dizer, na igreja, quando não há disciplina, né, quando não há ordem, então há desordem, né? E no nosso país hoje, o que nós vemos é uma verdadeira anarquia, né? Lamentavelmente. E essa anarquia só pode ser freada quando houver disciplina. Nós estamos vendo hoje uma situação lamentável. Os caminhoneiros querendo parar o país, né? E os governadores querendo aplicar e impor o lockdown, né? Que não tem comprovação isso, né? Já está claramente aí divulgado, né? E no Uruguai, aqui, um país com mais de 3 milhões de habitantes, em mais de um ano de pandemia, ou vamos dizer um ano de pandemia, um pouco mais de 500 mortos. Veja só, um país onde o comércio está aberto, e o povo trabalha, e as crianças estudam, etc.
né? Então, é um exemplo, o Uruguai. Agora, o nosso país, o que nós vemos, é uma política para derrubar o nosso presidente. Agora aqui vai um alerta, né? Se o governo não tiver cuidado, né, então o Brasil pode se transformar aqui como na época dos juízes, né, uma época de anarquia, né, uma época que quem governava aí era o pecado reinava no meio do povo. Então o que a esquerda, o que Satanás está fazendo através dos seus instrumentos, né, é fazer com que o país caminhe para o naufrágio fatal e se transforme aí numa Venezuela, né, numa Argentina. Então, se não houver disciplina, né, se o governo não aplicar uma dura disciplina, né, então é o que nós vamos ver, né? Davi disse a Salomão para que ele fosse homem. E Salomão, no início do seu reinado, todo mundo sabe o que foi que aconteceu, né? Então houve uma disciplina. Então, não havendo palavra, o povo se corrompe. Na igreja, é claro que muitas vezes o líder que está em oração, em jejum, que trabalha, que é um servo do Senhor, muitas vezes ele se retira, né, e Deus age. Quando o líder quer fazer tudo através dele mesmo, então Deus se retira. Mas quando ele entrega nas mãos de Deus, mas há coisas que nós não podemos, que é para o líder fazer. Quando o líder não faz, fica só assistindo, aí vem o desastre, né? Nós queremos que esse governo atual não seja lembrado aí como uma pessoa que ficou assistindo o país naufragar e para a verdadeira desgraça, né? Que Deus abençoe e dê valor, dê coragem ao nosso governo para agir antes que a esquerda tome o país. Que Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus. Amém.